Pronto. Então, vamos começar a nossa segunda apresentação da segunda onda do Paper Club. Obrigado a presença de todos. Vou sentir falta da Patrícia, que ela não está presente hoje, mas... então tá. Então, hoje o meu artigo, eu vou falar sobre essa medida de estado ligado no contínuo usando o detector inserido no estado fotônico. A apresentação vai ser dividida, como foi o artigo, né? Vai fazer uma introdução, no qual eu vou explicar um pouco o que são esses estados localizados no contínuo e o que é um cristal fotônico. Com isso, eu vou passar pela motivação, materiais e métodos, resultados e conclusões. Então, antes de falar o que é um estado ligado no contínuo, vamos falar dos estados mais normais que a gente encontra na natureza num sistema aberto, né? Por exemplo, considerando uma onda de matéria, né? Um elétron confinado na presença de um potencial quântico, por exemplo. Esse estado pode ter três tipos de estados, né? Funções de onda, no qual a primeira que a gente já conhece são estados ligados, no qual esse elétron vai ficar confinado dentro de uma região espacial e fora dessa região a função de onda vai tender a zero. Esse estado é conhecido como estado não radiativo, então ele não consegue transportar energia. E aí, energia e outros estados estão localizados dentro do contínuo, né, que está acima, a energia maiores que esse potencial que essa partícula está sofrendo. O mais tradicional é o estado estendido, que são funções de onda planas. Então, ela pouco interage com o confinamento, com esse potencial, então ele vai ser um oscilatório. O segundo tipo são os estados ressonantes. Esses estados ele apresenta quase ligado, né? Um estado tem um confinamento, mas como ele está no contínuo, ele vai ter um canal de vazamento, né? Ele vai poder transmitir energia, né? É um canal radiativo. Então esses dois são canais radiativos. E aí então esse terceiro estado, que é um estado exótico, por assim dizer, que é o estado que é o estado ligado no contínuo. Esse estado ele está no contínuo, mas ele apresenta a sua função de onda completamente confinada, né, como mostrando aqui. E aí esse confinamento geralmente ele vem sobre interferências destrutiva e construtiva, e com isso você consegue acabar confinando. E a grande qualidade desse BIC para alguns tipos de aplicação é o fator de qualidade, né? Então ele é infinito. Aqui você olhar o espectro, se for olhar para o espectro, né, de frequência, você vê que abaixo do contínuo você tem só estados ligados, no contínuo você tem diversos contínuos, alguns estados ressonantes, e logo acima você vê o BIC, que é um estado completamente ligado. Esse estado foi proposto em 1929 por von Neumann e Wigner. Eles fizeram um exemplo extremamente matemático usando um potencial oscilatório. Esse potencial oscilatório foi construído de tal forma que para poder representar esses BICs. Esse foi apenas um fenômeno matemático que eles observaram, mas como isso é uma física oscilatória, ele pode ser observado em diversos outros campos, né, como a física, em ondas eletromagnéticas, ondas acústicas, ondas de água e ondas sólidas, elásticas em sólido. Então, aqui eu apresento dois exemplos de BIC natural, que é o primeiro BIC, o BICs eletrônicos. Esse BIC que a gente trabalha no Lab 100, que é a gente consegue fazer esse confinamento desse estado no contínuo, né, estado ligado no contínuo, utilizando superredes com defeito, ou seja, o poço quântico central da minha superrede vai ter uma espessura diferente dos demais poços quânticos. Então, cada lado da superrede vai interferir construtivamente nesse estado ressonante, e com isso eu vou fazer o confinamento total da minha amostra, desses estados localizados no contínuo. Aqui eu só apresento as medidas desse estado, né, que é a fotocorrente e a absorção, no qual vocês podem ver dois picos evidentes de corrente. Esses dois picos representam transições desse estado localizado para os dois estados no contínuo, respectivamente. O DISC BIC não transporta energia, mas aqui a gente acaba aplicando uma perturbação no sistema, e aí você acaba quebrando essa simetria, né? Então, esses BICs aqui, eles são formados, que eles dizem, por
por simetria, protegida por simetria. O outro BIC é usado cristal fotônico, são os BICs ópticos, no qual você usa um cristal fotônico crescido sobre óxido de silício, e aí você consegue, se você incidir luz no ponto de máxima simetria, que é o ponto gama, você consegue medir a reflexão e com isso você vê o BIC, né? Esse grupo que fizeram. Aqui é só, não sei se eu não estou conseguindo ver, mas aqui são as medidas de comprimento de onda por reflexão, para o ângulo, né? Ângulo de incidência. E aí eles medem a reflexividade, e aí, onde tem essas três setas, tem uma linha que eu acho que não está visível para todo mundo, mas acredite, é onde você vê uma descontinuidade na reflexão, que eu consigo mostrar aqui, né, nesses 3 gráficos, no qual representa a formação desse BIC. Então, Pedro? Oi? Eu não sei se você vai falar disso mais para frente, tá? Mas eu tenho umas dúvidas ainda em relação a essas amostras de vocês e essa física. Não sei se... Não, eu não vou falar mais, mas pode perguntar agora. Tá, então assim, nas amostras de vocês têm o que especificamente? O BIC ou o estado ressonante? A gente, na verdade, é esse estado ressonante, mas aí a gente coloca essas superredes laterais, essa daqui, né, e essa daqui, e com isso o espaçamento, né, do poço e da barreira é de tal forma que vai ter interferência destrutiva. Então, eu vou transformar um estado ressonante no estado BIC. Tá. Daniel, é só, acho que complementando um pouco a resposta do Pedro, seria um BIC se a gente tivesse uma superrede infinita. Isso. Tá? Então, no caso ideal, a gente chega num BIC, mas só se a gente colocar uma infinidade de postos à direita e à esquerda. Tá. Na prática, você tem um estado... É quase BIC, tá? É quase BIC. Na prática é ressonante, é porque leak mode, na prática, o elétron também tem um comprimento de coerência. Então, a gente coloca um número de postos aqui laterais de tal forma que, pelo menos dentro desse comprimento de coerência, você já limitou... O seu elétron não atinge o infinito, né? Então, no mundo real, o elétron já não atinge o infinito. Então, para fins práticos, para o elétron é um BIC. 5 postos laterais, você já está numa região que você, de fato, confinou esse elétron o máximo que você pode no mundo real. Entendeu? Então, entendi. Aí vem agora uma dúvida que eu acho que até já discuti com o Germano, mas, enfim, a questão da condução, né? Uma vez que o elétron sofre a transição ótica, a gente, bom, se for um BIC, ou mesmo que se for um estado ressonante, você tem uma amplitude de difusão de onda muito pequena, e você mesmo falou, não tem condução naquele estado. Ele tem que decair para uma minibanda dessa, né? E isso acontece provavelmente por absorção ou emissão de fônons. É isso que vocês observam? É isso que é o esperado, a física esperada para extrair esse elétron dali? Se não tiver nenhum vazamento, sim, ele tem que decair. Mas do meu doutorado, a gente usou uma rede assimétrica. Então, a gente quebrou essa simetria e, com isso, a gente tinha esse lado confinado e o outro lado esse formato aqui, né? Ele era oscilante. Então, ele era um canal de escape do elétron, né? Mas Direto. você não tem como saber se ele ia por esse estado ou se ele atingia uma minibanda, né? Eu acho que não. A não ser que você fizesse estruturas com um espaçamento ali de energia para minibanda diferente e percebesse uma diferença na corrente, né? Ou não, né? Acho que sim. Germano, quer complementar? Então, saber, a gente não fez nenhuma experiência que a gente possa categoricamente falar qual é o caminho de extração eletrônica. Porque, no caso do Pedro, né, nessa amostra que a gente fez para a tese dele, você tem 2 caminhos. O estado é estendido, então esse já é um caminho onde você tem extração eletrônica, mas a gente está em temperaturas altas e tem fônons e vai decair para uma minibanda que vai conduzir. Então, são 2 caminhos e a gente nunca conseguiu e nunca se preocupou em estudar qual é o caminho de extração, porque, no nosso caso, a gente não se preocupou com isso. Mas se a gente fosse preocupar se com você baixasse a temperatura, você esperaria que diminuísse a corrente. Não necessariamente, porque é uma boa pergunta, mas baixando a temperatura, você tem menos excitação térmica, o que favorece também a gente filtrar o sinal bem. Então, não é tão simples essa diferença entre baixar a temperatura e diminuir corrente, né? No nosso caso, só talvez se a gente acessasse temperaturas muito menores do que o nosso criostato acessa. Sim.
Aí sim, mas a 77 Kelvin a gente não consegue observar esse fenômeno. Tá bom, obrigado. E outra coisa também é que há uma discussão entre o pessoal se realmente existe esse BIC nesse tipo de estrutura, né? Porque, como você disse, vai ter vários caminhos, vários canais dele espalhar e gerar a corrente. Então, você não tem como garantir que esse BIC seu tempo de vida nesse BIC vai ser infinito, que é o fator de qualidade, né? Então, alguns autores dizem que não é. Isso não é um BIC, seria um estado ressonante. E ainda tem outro ponto que é importante, que a gente está fazendo isso aqui no caso unidimensional. Existem as outras duas dimensões que, no nosso caso, então, a gente não está considerando. Então, BIC e 1D. Mas a gente chama de quase BIC. Ou estado localizado, esses nomes. Mas não é BIC puro, né? Obrigado. Ok. Então, aqui eu falei sobre os cristais fotônicos, como é feito na medição desse BIC, que é uma divergência na reflexividade, na reflexão, na medida da reflexão. O Luiz apresentou essa amostra e aí o pessoal perguntou por que havia esse líquido aqui em cima, né? Aí eu pesquisei e o motivo desse líquido é um líquido no qual o índice de refração é o mesmo do óxido de silício, para manter a simetria, né? Para não ter a quebra de simetria. Então, tinha levantado essa pergunta e a gente não soube responder no último colóquio. Entendi, então, amor. Então, agora vamos para cristais fotônicos, né? Cristais fotônicos nada mais é que um arranjo periódico de materiais com índice de refração diferente. Esse cristal fotônico pode ser de 1D, no qual você cresce planos, né, de materiais diferentes, como se fosse o nosso poço quântico. Ou pode ser 2D, que seria o que seriam talvez os fios quânticos, e o 3D, que seria os pontos quânticos. Então, você vai incidir luz, né, e devido a essa periodicidade no índice de refração, vai dar o surgimento de bandas fotônicas, né? E com isso também vai aparecer regiões de gap proibido para a luz. Esse exemplo aqui eu estou mostrando um cristal fotônico hexagonal com furos cilíndricos, mas essa origem de banda para a gente pode estar mais relacionada. Um meio que a gente mais trabalha são as bandas de semicondutores, né? Nos semicondutores essa origem das bandas surge por causa do arranjo periódico dos átomos, mas para cristais fotônicos vai ser arranjo periódico de materiais com índice de refração. Então, você tem um controle maior também, né? Você consegue espaçar melhor, você tem um controle de crescimento. Então, em cristais fotônicos é mais fácil você chegar nas regiões de simetria para ter BICs ou outros estados de interesse. Então, cristais fotônicos têm aplicações diversas, mas quando você está trabalhando com aplicações, você trabalha com uma placa do cristal fotônico. Então, geralmente, você cresce um material, geralmente é semicondutor, e com isso você corrói, faz padrões, né, do cristal fotônico, né? E geralmente você cria embaixo uma região de vácuo, né? De vácuo não, um espaço livre, né? Então você tem seu cristal fotônico tipo como se fosse uma membrana, né? E aí por isso também, para manter sempre a simetria, não ter a quebra de simetria entre os planos da onda que entra, bate no cristal fotônico e a onda que sai, né? Que entra em direção ao o material. As aplicações desse tipo de cristais vão desde circuitos fotônicos, você pode usar essas placas para melhorar a interação radiação-matéria, você pode usar também para diminuir a corrente limiar de lasers ou detectores ópticos de alto desempenho. Então, agora a motivação desse artigo, desse grupo, então criar um dispositivo optoeletrônico com a capacidade de medir diretamente os BICs, né? Como eu disse, o BIC anterior que foi medido, ele tinha um arranjo mega complexo, tinha que medir reflexividade, ter uma instrumentação externa para coletar esse feixe. Aqui não, eles querem fazer tudo no chip, né? Tudo no dispositivos. E aí, então, para fazer essa medição do BIC, eles vão colocar fotodetectores dentro do meu cristal fotônico, do cristal fotônico. E aí, então, eles fazem que essa metodologia permite a medição direta, né, da intensidade do feixe dentro do meu cristal, sem a necessidade de eu ter um aparato externo óptico, né, com lentes, espelhos, essas coisas, que é mais complexo. Mas para identificar onde estão os BICs dentro do meu cristal fotônico, em qual área,
Eles desenvolveram diversos métodos numéricos para fazer, calculando a estrutura de banda, condução, essas coisas. E eu vou apresentar durante a minha apresentação, mais para frente. Então, agora, o material que vai ser usado para o BIC vai ser uma estrutura baseada em GAS, AL e GAS. Eles usaram o substrato de GAS semicondutor, semi-isolante. Aí eles cresceram a camada de 2 microns, que é a camada de sacrifício, que eu falei, que geralmente você retira essa camada, né, para manter a simetria. Aí, em cima dessa camada, cresceram o contato e a nossa heteroestrutura, né? Essa estrutura vai ser poços quânticos simples, baseado nessa, como fosse aqui nessa figura. Esse poço quântico, vai detectar energia de estado ligado para o contínuo, não vai ser ligado, quase ligado. Então, o elétron está aqui, confinado, e eu fizer jogado para o contínuo, e aí vai gerar a fotocorrente. A transição... O Pedro, desculpa, deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, porque a gente tem vários alunos que entraram recentemente no grupo, né? E esses detalhes aí, para a gente, passa bem assim... A gente está muito acostumado com o estudo, que é o gap de cada material, tudo isso aí, né? Só para eles estarem... na realidade, estou falando para eles agora, né? Que é muito importante se vocês não quiserem interromper agora, né? Pelo menos guarda as dúvidas que vocês têm, porque esses... se eu tivesse na pele de vocês, eu estaria entendendo muito pouco agora, por exemplo, né? Então, mas é importante que vocês entendam, porque isso que ele está falando agora é uma coisa muito básica do que a gente vai trabalhar, o que vocês vão trabalhar, né? Então, só faz uma anotação aí mental em tudo que vocês não souberem para a gente voltar e tirar essas dúvidas, tá? Sim, por favor, sim. aí. Então vai ter essa heteroestrutura, ela vai ter 26 repetições, esse poço quântico, e por cima é crescida uma camada de contato. Então, essa é a nossa estrutura. Agora eles criaram o cristal fotônico, né? E aí esse cristal fotônico foi criado primeiro, né? Ele tem que ter BICs. Aí, para ter BICs, a estrutura precisa ter duas simetrias, que é a simetria temporal, que é dado quando o campo elétrico no ponto R tem que ser igual ao seu complexo conjugado, e a simetria de inversão, né? Então, por isso que eu criei esse ponto de gap, né? Esse A embaixo. Então, a onda que sai tem que ser a mesma intensidade, inverso dela. E aí, então, para satisfazer essas duas simetrias, a melhor estrutura de cristal fotônico é a formada por hexagonais, uma rede hexagonal, redes hexagonais. A constante de rede, né? A separação em cada uma vai ser de 3,2 microns, e o raio desse cilindro vai ser de 0,64. Então, essas condições, você se satisfaz para ter os BICs, né, na sua estrutura. Mas a gente não sabe ainda onde vai estar esses BICs, né? Não é tão direto. E aí, só para a questão de saber como foi feito esse processamento, né? Então, temos que o cilindro, a primeira parte você faz os cilindros, faz correção iônica. As mesas, o fotoeditor foi processado por litografia química molhada, que é a que a gente utiliza no LabSem. Vocês novos vão aprender também, não precisam importar muito agora. E aí, no final, essa camada de sacrifício que eu mostrei antes, que é perto do substrato, ela foi sacrificada, né? Foi retirada seletivamente usando solução de HCl 32%. Outro fator importante é que agora a gente vai ter uma membrana, né? Quando a gente faz essa remoção, o nosso cristal vai estar suspenso. E aí eles fizeram cálculos que o tamanho máximo dessa nossa membrana tem que ser em torno de 100 micro por 100 micro a área, né? Porque acima disso a membrana entra em colapso devido ao atrito mecânico durante o crescimento e o processamento. Ô Pedro, só uma dúvida. Você saberia me falar como é que faz para remover essa camada de sacrifício? Eles assim, só falaram... mais especificamente? Não, eles só falaram que fez essa sublitografia seletiva com solução de HCl. Eu acho que seletiva é que eles colocam HCl nesses cilindros e aí corrói. Porque o cilindro... Então, volta lá onde tem a estrutura. Olha só. Não, aí você passou. Onde tem aquela camada vermelha, essa aí. O LGAS, esses outros materiais aí, o GAS, tudo que está aí,
ele não é corroído por aquele ácido. Esse ácido ataca com uma velocidade muito maior o LGS. Então, durante o processamento, você expõe o LGS e aí o ácido entra por baixo, entendeu? É essa a sua dúvida, Marcelo? Isso seria mais porque, tipo, parece que você não corrói o substrato, né? Porque ele é o mesmo das outras camadas de Então, contato. não, mas você cria aberturas laterais para o ácido conseguir chegar até o LGS, e aí depois que ele chega, ele pega tudo e entra por dentro, por baixo, entendeu? Essa que é a ideia. E também pode ir por cima também, mas eu acho que é mais importante tem umas aberturas laterais grandes que faz com que isso aí se dê de forma eficiente. Agora, isso aí tem muita solução para isso, né? Isso aí tá, não é tão complexo, então, muito. fazer isso. Quê? Não é complexo, não precisa de um aparato... Não, de jeito nenhum. Não tá. é complexo. Eu acho que é mais uma cozinha mesmo. É mais a gente aprender a fazer. Porque não é... Inclusive, teve aquele aluno, Rudy, de quem era mesmo, Rudy? O aluno era um cara de BH, né? Que a gente fazia uma camada dessa e ele fazia uma coisa super simples. Ele simplesmente abria de um lado assim, e quando a camada sacrificial era corroída, como a camada de cima tinha uma tensão, a parte de cima enrolava. Então, criava um rolinho pequeno, um tubinho que ele estudava. Um tubinho, assim, semicontor, né? Entendeu? Como se a gente enrolasse um papel. Uhum. Porque a camada de cima, ela tinha uma tensão, e aí, quando se liberava a camada de baixo, só o fato de existir essa tensão, ele enrolava sobre ele mesmo. Mas isso aí, a princípio, não é tão difícil de fazer. É só uma cozinhazinha que tem que aprender. Tá. Então, e aqui eles Tá bom, apresentam o desenho, né, de como seria essa estrutura, e daqui ele apresenta a espectroscopia, microscopia por varredura de elétron, né? Então, vê que ficou bem similar ao planejado e o final, né? O Pedro, Hum. eu ainda não entendi muito bem a função dessa camada de sacrifício, por que crescer ela na estrutura para depois retirar ela por ácido? Imagina na direção Z, né? Então, o feixe que vai entrar, você vai ter vai ter o cristal fotônico, e aí, para ter a simetria, embaixo tem que ser A também. Para ter uma simetria na direção Z. Então, foi por isso que eles removeram. Entendi. Comparado com o que eu mostrei antes, né? Por causa... Eles colocaram aquele líquido, né? Para ter o mesmo índice de refração, então para ter a simetria também na direção de crescimento. Nada. Tá. Então, agora, como vai ser feito as medidas, né? Então, fez esse dispositivo, agora ele vai ser estudado através do espectro de fotocorrente. O espectro de fotocorrente foi medido através do FTIR, como a gente tem também no LabSem. E aí, então, aqui tem um feixe, foi usado um Global fixado na infravermelho médio, né, que foi a região de absorção, né, do nosso dispositivo. Eles utilizaram uma íris dessa abertura. A função dela é apenas colimar, né, deixar o feixe bem fininho, porque o ângulo de abertura desse feixe não ser muito grande. Usaram um laser, um polarizador, porque você vai medir a corrente com a polarização S e a polarização P. S é quando você vê que... P, né? É quando... Imagina que tem a onda, né, chegando, a polarização da nossa luz está nessa direção e S nessa direção. Então, aqui eles apresentam a resposta espectral desse detector sem estar no fotodetector, sem estar no nosso cristal fotônico. Então, de novo, né, você vê o pico aqui, você vê um pico relativamente largo, porque é uma transição ligada para o contínuo. E aí aqui eu apresento primeiro, agora, o fotodetetor inserido dentro dessa cristal fotônico, né? Então, a gente vê novamente ainda esse pico, mas agora aparecem diversos spikes. E esses spikes estão relacionados com as ressonâncias do cristal fotônico. Então, a gente vai estudar, o nosso estudo é esses spikes, mais ou menos. E aqui foi na direção gama, né? Essa direção gama é a direção com máximo simetria, que é essa que está mostrando aqui. Só que aqui eles vão estudar
o BIC, né, em outro fora do ponto gama, né? Então vai ser no ponto gama M e gama K. E aí isso é, se você olhar, depois eu vou mostrar a figura no espaço recíproco, onde está cada ponto cada região de simetria. Pedro, Oi. eu não entendi como é que eles fizeram contato por baixo. Eles fizeram uma condição, aqui ó, aqui está o contato por baixo, Germano. Eles fizeram quando eu coloquei, né? Mas eles cresceram também o isolante, aí cortou fez uma análise, fizeram o contato para separar os dois. Beleza, valeu. Já ficou claro? Sim, entendi. Isso, então, que está suspenso, tem um contato em cima e tem um contato embaixo. A parte que está suspensa. Aqui, ó. Esse aqui é um contato, esse aqui é o outro. Esse de cima e esse é o de baixo. E o de baixo está embaixo da parte suspensa. Se você olhar aqui, essa coisinha aqui meio verde, azul, não sei, ela está embaixo. Então, entendi, tá bem. Entendi. Ele fez uma mesa igual a gente faz, e essa mesa tem ainda uma membrana em cima. Faz sentido. A condução não é lateral, não, né? É na direção de crescimento, a condução. Na condução de direção, Agora, uma outra pergunta. Talvez você, não sei, só quero saber se você vai explorar isso depois, mas como é que surgem esses outros picos no gráfico da direita, no segundo, de cima para baixo? Uhum. Como surgem esses outros picos? Você falou que eles estão associados ao cristal fotônico, mas sim, a estrutura eletrônica do detetor em si, embaixo, tem que ter de alguma forma níveis, né, em que tenham elétrons que vão absorver porque no cristal fotônico você tem o gap para a luz. Sim. Né? Você vai discutir isso depois? Então, mas ele absorve, olha ali em cima, ele absorve em cima, né? É isso? Ele está absorvendo, em 0.4. Depois que aqui ele aparece esses spikes. Não tem nível de energia permitido para o elétron sofrer a transição. Então, por mais que a luz esteja modulada e consiga entrar, não tem elétron para promover. Mas quando nessa região de ressonância, você consegue jogar mais luz no detector, né? Então você consegue excitar. Essas energias aqui são maiores, então você está jogando ainda acima o contínuo. Você está sempre acima do gap, Daniel. Sempre tem estado. O gap aumenta para a direita. Uhum. Isso. Entendi. Verdade. Então, aí no ponto máximo de um ponto gama, a fotocorrente para tanto direção S como a direção P, de polação é a mesma porque você tem a simetria máxima. Então, você vai fazer esse estudo variando o ângulo da nossa amostra, né? Aqui falando, ele mostra, né? Se você quer estudar a região do gama até o K, você vai pegar o eixo Y e vai rotacionar ele, né? Então, você vai fazer assim. E aí, quando você quer estudar o gama N, vai de 0 a 70, e o espaço de cada são 5 graus. Move 5 graus, mede a fotocorrente SP, move mais 5 graus, corrente SP. Aí o TM, que é o eixo Z, você vai rotacionar ele 90 graus. Então, você está rotacionando no plano do nosso detector, né? Da placa fotônica. Então, esse é o método, né? E aí isso aqui a gente está fazendo para analisar a corrente, né? Mas agora a gente precisa analisar também o BIC, né? Como eu disse, quando a gente trabalha com com redes fotônicas, a gente sempre calcula o fator de qualidade, que é o fator Q. Aí, se você considerar que o Q, se fosse um mundo teórico perfeito, é infinito nas ressonâncias. Mas como a gente tem um material, né? Então tem perdas e tal, então nosso fator Q vai depender de 3 fatores, né? O principal, que é o fator de acoplamento da luz. Esse é o principal para a gente, né? Mas ele vai ter perdas nesses dispositivos. Uma perda é devido ao plano, né? O plano é finito, então ele quebra a simetria, então vai ter alguma perda. E também tem o QE, que é o QH, e o QM são as perdas referentes ao material, né? No nosso caso, são as absorções intersubbandas. Então, é preciso levar isso em conta na hora do cálculo, né? A gente vai usar isso para determinar onde está o BIC naquela nosso espaço, nossa estrutura de banda. E aí eles fizeram estudos, né, viram que o QV, né, que é o fator de acoplamento vertical, ele varia de 200 quando você tem ressonância, o valor máximo, e é infinito quando você tem ressonância nenhuma. Então é 1 sobre Q, né, você imagina, um valor infinito é 0, então você tem acoplamento nenhum. O de K, né, que é a H, que é devido ao tamanho finito do nosso cristal fotônico, eles chegaram num valor de 2000.
Esse valor foi chegado usando essa teoria de elementos finitos, né, temporal, e considerou a área do cristal que nem a que foi processado. E aí, por fim, tem o QM, né, que é um pouco mais complexo, porque envolve absorção, a gente sabe a nossa amostra, não vou entrar em detalhe aqui, mas eles chegaram no momento, na ressonância igual a 20, quando tem ressonância, que é o melhor, e quando você sai da energia da ressonância, esse fator diminui, né? Ele é menor para altas frequências. Então, nosso fator, isso tudo vai ser o nosso fator de qualidade. E aí, então, ele vai variar em valor de 100, quando a gente está na ressonância, mas a gente não quer trabalhar durante a ressonância porque aqui o QM vai ser dominante, né? A gente quer medir o QV, né? O fator de acoplamento. Então, em altas energias, frequências, desculpa, vai ser 500, no qual todos esses 3 fatores vão ser levados em consideração. Então, é aqui mais ou menos que eu falei, né? Como é que eles vão determinar esses picos, né? Então, eles vão ver esses spikes usando o fator de qualidade do cristal fotônico. Então, vamos agora para resultados. Então, o primeiro resultado foi, eles vão medir a fotocorrente, polarização S e polarização P em todas as direções, que eu falei antes, né? Aqui tem, se vocês olharem, aqui é o espaço recíproco, onde vê o tal, é o centro da nossa rede hexagonal, aqui está o M e o K, então a gente vai variar nessa direção. A gente vai estudar essa direção de simetria do cristal. Então, aqui eu apresento, eles mediram de todos os ângulos, né, fotocorrente, PSP, e colocaram nesse gráfico para ver a estrutura de banda, né? Onde esse rosa, roxo é polarização tipo S e verde é polarização tipo P. E aí, então, eles fizeram um cálculo teórico também, para tentar comparar, para ver alguns insights de onde vai estar o nosso estado, né? E aí eles usaram essa teoria aqui, e essa teoria no qual nesse método, você calcula a reflectância e a transmissão. Então, com isso, você consegue calcular a absorção com essa equação. E aí, então, para modelar a nossa estrutura, né, nossos postos quânticos, ele considerou que toda aquela estrutura foi um meio homogêneo, independente da frequência, e com um índice de refração real de 3,12. A parte das transições intersubbandas, eles modelaram ela como se fosse uma permissibilidade anisotrópica, no valor de 0,05 na direção Z. Esse valor, segundo eles, é o valor que se assemelha às transições de estados ligados para o contínuo. Alguma dúvida? Eu sei que já começou a ficar pesado. Essa parte aí é um pouco complicada. Na esquerda você tem uma medida praticamente de absorção na polarização S e P, mudando o ângulo, é isso? Então, se a gente pegar aqui esse ponto aqui nesse tal, né? Esse aqui é a medida na região tal. Aí você muda um pouco o ângulo, aí você mede essa, aí muda um pouco o ângulo. Então, no eixo Z é a frequência, e aí esse é um gráfico como se fosse de cores, né? E aí, quanto mais forte for, maior é a intensidade desse pico. Os cortes transversais e verticais, na verdade, são os espectros como se você aqueles que você mostrou antes. Tá. Isso. Eles pegaram, fizeram medida para todos aqueles ângulos e aí plotaram nesse gráfico. Então, olhando, vê uma excelente concordância, né? Se olhar assim, entre o resultado teórico e o resultado experimental, mas ainda não tem nenhum insight de onde estão os BICs. A gente tem muita informação, mas nada com BIC. Então, agora eles vão desenvolver toda uma teoria, calcular a sua estrutura de banda do cristal fotônico e ver regiões onde tem essa coisa, né? Mas só contando um pouco a graça, essa região aqui é um BIC. Só tentar motivar vocês, porque agora vai entrar uma parte mais teórica pesada. Mas aqui está um BIC, outras regiões também tem BIC. O BIC é branco ou é colorido? O BIC vai ser branco. O BIC vai ser a banda, a gente vai ter uma banda, e aí no meio dela a corrente vai a zero. Isso significa que é um BIC. Tem que ser alguma banda interrompida. Isso. Mas agora então, eu vou... Eles fizeram toda a teoria... Isso teria que procurar isso, né? Claro. Agora tem que fazer toda a teoria para mostrar por que é isso, né? E aonde que ela estaria, né? Porque aqui estou vendo vários lugares que a banda está interrompida, mas... mas tem que ser uma banda mais flat, né? Então, por exemplo, aqui tem quase um BIC, né? Aqui tem outro. Então vai ter vários, porque aqui eles estão construindo esse BIC fora do eixo de simetria, o gama, né? Então, que eles falam que o BIC vai ser formado por casamentos acidentais da polarização das ondas.
Então, isso vai ter em qualquer ângulo, né? Então, vai ser vários bits ao mesmo tempo. Então, você precisa agora entender saber onde olhar, né? Esse é o gráfico cru, agora a gente vai desenvolver a teoria para explicar. Então, a primeira dado vamos estudar a estrutura de banda do cristal fotônico. Então, eles usaram essa teoria aqui, no qual você calcula a estrutura de banda 2D. E então, já falando mais ou menos do BIC, né? O BIC ele surge do casamento acidental das fases da onda entrando e saindo e as ondas no plano do cristal fotônico. Então, é um casamento, como diz, né? Extremamente acidental. Você não tem como prever, fazer uma estrutura certinha, saber, não, aqui tem. Não, o momento vai se acidentar, vai acontecer com tanto a polarização que entra lá dentro e o que sai vão se cancelar, e aí você confina a luz lá dentro do cristal fotônico. Tirando a sua amostra, ninguém mais faz BIC de propósito. Tudo acidental. Não, mais ou menos uma das saídas, sim. Tô brincando. Então, com isso, a gente vai ter que achar esse casamento, né? E esse casamento, ele aparece em regiões onde tem sobreposição, né? Dos modos das bandas, né? De primeira ordem e segunda ordem. Então, aqui eu apresento eles usam nessa teoria, e aí eles calculam a banda, estrutura de banda de zero ordem, né? TM e TE. E aqui eu apresento TM e TE também, mas agora a primeira ordem. E aí, então, esse é o gráfico, a gente vê que basicamente é idêntica, só que você tem um desvio azul entre elas, né? De zero ordem para a primeira ordem. Então, elas não são muito... as duas bandas, né, são desacopladas. Mas isso também, de novo, né, não fornece nenhuma informação, né, de onde está o BIC. Mas aqui a gente tem que agora procurar essa assinatura desse casamento acidental. Então, essa assinatura ela acontece devido a um anticrossing. Esse anticrossing ele surge da mistura de polarização dos modos TE e TM. Mas para isso acontecer, esses modos têm que ser, como eu falei aqui, simétricos na direção Z. Isso quer dizer TM simétrico e TE antissimétrico. Então, o que eles fizeram foi olhar de volta aquele gráfico da medida e achar regiões suspeitas de ter esse anticrossing. E aqui é uma região suspeita. Aqui está o BIC, né? Se olhar. Só que aqui é a polarização tipo P. Então, eles deram zoom nessa região. Então, aqui você vê realmente um anticrossing. Esse gráfico cinza é a medida teórica. E os verdes são as intensidades da fotocorrente. Então, sabendo que nessa região aqui a gente tem um anticrossing, a gente volta para esse gráfico aqui, esses dois gráficos, e tenta achar a origem deste anticrossing. E aí, aqui, esse gráfico C. Eles viram que essa origem vem do estado TM de zero ordem, que seria esse estado onde estou mostrando aqui no mouse, com o TE de primeira ordem, que seria esse estado. E aqui eles só sobrepõem. Então, aqui você vê a região do anticrossing. Mas... Ok, a gente achou a região de crossing, mas ainda não sabe o que é o BIC, né? Então, mais teoria. Só mostrando, então, o que é esse casamento acidental, né? Que eu falo. Então, é isso daqui. A gente considera essa onda incidente. Ela vai incidir, vai bater no nosso cristal fotônico num certo ângulo. Aqui, ele vai se decompor em ondas planas, né? Como se fosse do teorema de Bloch, né? Então, você consegue escrever como uma expansão de Fourier. E aqui no centro, eu acho que não está muito visível, mas tem essas setinhas aqui, que é o acoplamento da radiação, de modos radioativos. Então, a gente tem que achar esse ponto, um ângulo de incidência da luz, tal que essas três componentes se casam e anulam. É complexo, é difícil, isso demorou bastante para eu entender. E aqui, se a gente olhar Puxados, agora... hein? Puxadinho, hein? Então, se a gente olhar agora para o espaço recíproco, como falei antes, aqui a gente tem a nossa rede hexagonal, no centro dela é o ponto gama. Mas esse não é onde a gente está estudando, a gente está estudando fora do eixo gama, você está estudando o gama, o tal K, tal M. Tal é gama, essa letra. É gama. É gama, gama. Gama. E aí que eles fazem o desenho e mostra que o ponto que vai ser esse que seria um ponto de casamento acidental da polarização, onde vai ter o BIC. Mas aqui, só para mostrar por que eles mostram isso, vamos lembrar de novo, né, como foi feita essa medida, né? Então, na direção
gama K, eu estou rotacionando no eixo Y, então eu estou girando no meu plano. Quando eu estou girando nesse plano, eu não quebro a simetria do meu problema. Então, as funções de onda quando bate e fica no plano, elas se cancelam. Então, eu não tenho BIC nessa direção. Mas quando eu estou na direção tal M, que é essa daqui, eu estou entortando a nossa amostra, né? A gente está fazendo essa rotação no eixo Z. E com isso eu quebro a simetria do meu cristal e possivelmente vai ter algum ângulo no qual vai ter esse BIC. Então, como eu falei que a simetria é quebrada, os componentes do campo podem ser cancelados como resultado do casamento acidental das faces das ondas, que entra a onda no plano e a onda que sai, levando à formação do BIC. É complexo, né? Eu acho que a Então, complexidade tem também, porque, além de tudo, você está variando o comprimento de onda durante a sim, medida. Se sim. você pensa em um comprimento de onda só, existe um comprimento de onda em que esse casamento existe, e aí sim você vai ter um Mas bico. como achar, né? A dificuldade, Essa é a pergunta. a dificuldade toda é essa, é muita variável podendo ser alterada ao longo do processo. O ângulo, né, ou seja, o ponto gama que está andando ali, e o comprimento de onda da luz. Então, por isso você faz aquele mapa, um plano, né? E aí a E ali você dificuldade, de tem, fato, basicamente, tem que achar uma agulha no palheiro que eles estão fazendo. Então, foi um interessante. trabalho bem complexo, é a medida direta, mas é bem para chegar fazer onde está o BIC, deu trabalho. Mas eu acho que essa indicação que o Germano deu, eu acho que é importante. Quer dizer, para o mesmo lambda, se você pensar num lambda só, e você pensar que quando você varia o ângulo, você está variando ali no espaço, lá, entre gama e tal, né? E aí você pode não achar um BIC, mas isso aí, se você andar um pouquinho para o lado, se você variar um pouco o lambda, vai chegar uma hora que essa condição vai ser satisfeita. Acho que essa é que é a ideia, né, Germano? Eu penso dessa forma, né? Foi. Para um comprimento de onda, você consegue mapear Sim. andando ele aí em diferentes ângulos. Mas lembra quando eu mostrei aquela banda que estava mapeando em direção K? Então, você manteve o mesmo lambda de incidência e aí você fez aquele mapeamento. Isso, exatamente. Então, você está mapeando aquele bando. Naquele lugar, algum ângulo vai ter esse casamento acidental. Ou não, né? Ou não. Esse é o ponto. Ou não. Isso que é o ponto. Pode não acontecer. Então, mas aí, então a gente sabe então agora que o BIC vai estar nessa direção gama M, mas aonde? Como relacionar o BIC com a intensidade que a gente mede, né? Então, de novo, voltando ao fator de qualidade, a gente vai ter que ver por esse lado. Aí, lembrando, o fator de qualidade é dado para essas três partes, né? O acoplamento, do plano e a absorção. Se a gente quer medir o fator tiver com a energia, com o comprimento de onda, esse comprimento de incidente, né, da luz, e ele for o mesmo do BIC, o fator de qualidade vai ser infinito. O fator de qualidade QV. E aí, então, a nossa amostra, o dominante vai ser o QM. Então, eu tenho que achar uma relação entre a absorção do meu detector com o QV. Acho que eu expliquei direito? Ficou entendível? Se puder repetir, eu gostaria. Então, esse é o nosso fator de qualidade. Se a gente for medir o BIC, a gente vai incidir uma luz no nosso detector e essa luz, o comprimento de onda dessa luz é o mesmo do BIC. Então, esse fator aqui vai ser infinito. Esse é zero. Então, eu vou medir só o QM. O QM que vai ser o dominante do fator de qualidade. Entendi. O menor vai ser o dominante, é isso que você está falando. O M, que é do material. Porque o QV vai para o infinito e torna zero. Uhum. Então, tem que achar uma relação agora entre a absorção do nosso detector com relação QV. É complexo, é difícil isso, né? O que você está falando é que o fator de qualidade, se você tem um que é infinito, quem vai definir ele, quem vai estragar a qualidade, vai ser o que tem menos qualidade. É isso. Que é o detector. Quem tem menos qualidade. Quem tem menos qualidade, quem vai definir qual vai ser a qualidade final. É isso. Então, o BIC vai estar relacionado ao QM. Mas como eu vou relacionar o QM à nossa absorção da nossa amostra? Então, como relacionar a absorção do detector com o QV? Aqui vai estar a resposta onde está o BIC.
Eu não entendi por que o QV e não o QM. Porque o QV vai para o infinito, Germano. Então aqui a gente não tem nenhuma informação dele no Q. O Q total não vai ter nenhuma informação do QV. Então tem Mas que aí relacionar. você não ia buscar a relação entre a absorção e o QM? Não, o QM é o fator de qualidade do detector, são as transições intersubbandas. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Olha só. Quando Tá. você medir o Q do detetor, significa que o QV é infinito, ou seja, ele não entra mais no cálculo. No BIC. No BIC ele não entra no cálculo. Exatamente. Quando você está no BIC, o que você mede é só, quer dizer, é o seu fundo de escala, é só o detetor. Então tem que relacionar o detector, a minha qualidade de detecção, a minha absorção, com o QV. Que aí você tem uma relação entre eles. Beleza. Germano, quando eu falei, pareceu até que eu entendi, não pareceu? Deu essa impressão, né? Não, mas ajudou bastante, valeu. Não, mas eu acho que é isso, quer dizer... É isso. Quando você está no BIC, é o único momento que você consegue medir o fator de qualidade do detetor. Caso Também. contrário, você tem uma coisa menor. Você tem e algo tem contribuição dos dois também. Exatamente, você tem contribuição do dois. Então, o único momento que você vê, de fato, é somente a contribuição do detetor, que você não entra, o cristal fotônico não contribui, é isso? Quando isso. você está no BIC, porque é infinito. Sim. Então, quando você mede isso aí, é porque você está no BIC. Caso contrário, você tem interferência de outra coisa. Você tem mais coisa, você não sabe, né? Então, você quer uma região que o QV é infinito, então você tem um pique só. O dominante vai ser o QM. Isso, beleza. Foi por isso que eu tinha perguntado se não teria relação entre a absorção e o QM. Porque quando o QM... Então, sim, é direto. O QM é a perda em relação às absorções intersubbandas. Uhum. E isso está direto com a absorção do nosso detector, né? Tá, beleza. Então, agora tem que achar a relação entre a absorção do detector e o QV. Beleza. Nessa condição. E aí eles usaram outra teoria, que aí no qual eles consideram que agora o nosso detector, né, o nosso cristal fotônico é um meio absorvedor, no qual eu vou incidir uma luz nele, vai refletir ou não, dependendo desse tal 1 e tal 2. Esse tal 1 e tal 1 então, são fatores de acoplamento da luz, né? Se a luz vai acoplar no meu absorvedor ou não. Isso está ligado com o quê? Esses tal, né? Sim, claro. Aqui eu estou falando, aqui tá ligado com o quê? Então, essa luz vai refletir, né? Vai bater no substrato e voltar. E aí, para introduzir essas perdas, eu coloco um SM, que é referente à absorção intersubbanda, e o SH, referente às perdas laterais. E aí, com isso, eles conseguem calcular a eficiência quântica do detector, que vai ser nada mais que a transmissão do S1+ com o SM, ou a razão SM por S1. E aí chega nessa equação monstra aqui, e aí agora faz algumas suposições para ver o que ela quer dizer quando a gente vai medir o BIC. A primeira, né, a gente faz que o nosso QV, né, que é o fator de qualidade vertical, vai ser muito maior que o QM. Não há razão entre eles, né? Aqui. E aí então você vê que o fator dominante aqui no denominador, esses aqui vão a 0, e vai ser depender apenas do nosso tal H que está relacionado ao QM. Não, vai só depender desse TM aqui. Tal M. Aqui. É isso. Então, esses dois termos aqui vão cancelar. Esse aqui vai ficar. Esse aqui é constante, não tem o que fazer com ele, né? Que ele depende do tamanho da nossa amostra. E esse aqui vai cancelar também, né? Esse outro termo. Então, vai ver que no limite do nosso BIC, essa expressão diz que vai estar relacionada vai ser dependente só do fator de qualidade das transições intersubbandas, das perdas devido às transições intersubbandas. E aí, para ajudar ainda mais, a gente vai fazer a suposição que a nossa absorção vai ser algo constante, ela não vai ser variante. E aí, então, a gente só tem que olhar agora para o numerador, e aí eles vão ver que, ou também aqui também, né, que esses dois termos vão ditar, né, para ser constante, esses dois termos vão ser os dominantes, que vai ser o fator de acoplamento óptico, que é o QV.
E aí, então, a gente sabe relacionar a foto corrente com a eficiência quântica, usando essa expressão que a gente usa sempre, né? Que é o fluxo, a foto corrente é o fluxo, vezes a nossa eficiência, vezes o ganho fotocondutivo. E aí eles mostram, então, que a foto corrente é inversamente proporcional ao fator de acoplamento, nesse caso. Então, aqui a gente já tem uma assinatura, né, do BIC, que é achar regiões, que eu mostrei, né, onde a foto corrente, numa banda relativamente constante, ela vai a zero. Ficou ok? A gente tem que aceitar, cara. Eu teria que digerir melhor. Eu fiquei Eu semana acho que eles toda. estão errados. Eu vou reclamar lá com o referi que já fez isso aí. Manda mensagem para a Patrícia e pergunta se está certo mesmo, né? Que é do grupo Não, dela. eu já vou dar uma reclamada. Eu já vi que essa revista... Qual é a revista mesmo? É a Light Application. Eu sabia. Só podia ser. Eu não vou publicar mais essa merda. É a Light Science and Applications. Não dá. Não, E aí, preciso de mais tempo para digerir isso mesmo. Tem muita letra nova aí, né? Mas aceita, então, que o fator corrente ela é inversamente proporcional ao fator de acoplamento. Então, a gente achou uma relação entre a absorção e o fator de acoplamento. E aí, agora passou, basicamente, acho que uns 40 minutos ou mais. E a pergunta que todo mundo está se fazendo, talvez, eu acho que o Maurício já fez antes, é... Por que Michele Bolsonaro recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? Eu acho que essa pergunta que todo mundo está se fazendo, né? Todo mundo para entender o que está acontecendo. E aí a segunda mais importante é onde estão os BICs, né? E aí, para achar os BICs, como eu mostrei, né? A gente tem uma agulha no palheiro. A gente tem que achar. E também, fazendo analogia, a gente pode imaginar que seria um exercício que acho que o Maurício, o Germano, que é mais velhos, né? Brincou muito, que foi aonde está o Wally? Ou então, aonde está Queiroz? Então, só fazendo uma breve explicação, né? O Wally foi um caderno da década de 90, livros, no qual você tinha imagem com dezenas, centenas de pessoas, e aí o Wally está presente, escondido. E aí o jeito de brincar naquela época, sem smartphone, né? Era achar o Wally. E aí, não sei se vocês já acharam o Wally. Ainda não. Peraí. Então... Bem no meio, caramba. Então, o Wally está aqui. E a gente sabe que o Fabrício estava na casa do advogado em Atibaia, onde o Daniel também deve estar hoje, né? Então, esse é um jeito, né, de caçar as coisas. Então, depois desse momento de concentração, vamos achar o nosso BIC, né? Então, a gente volta de novo naquela primeira apresentação, naquela primeira imagem, né, que foi a medida da foto corrente, né, no espectro, e aí a gente vai caçar regiões onde a intensidade da foto corrente é relativamente constante. Então, essa aqui é uma região, você vê que é uma banda meia flat, e aqui a gente dá o zoom e a gente vê que realmente ela desaparece nesse ponto, nesse ângulo. E aí que é um excelente acordo de novo, né, com a teoria e a experimental. E aí também é possível agora calcular o fator QV, né, o fator de acoplamento vertical. Pedro, Oi. Só para tentar, então, fazer uma ideia física do processo. O que você está dizendo é, o detetor estava detectando, só que esse estado, ou seja, essa luz, ao chegar nesse cristal, o cristal segura a luz. E aqui faz sentido, né? Então, e ao segurar a luz, o detetor, então, não tem como detectar nada, porque não tem luz para o detetor detectar. Sim. O sinal tem que ser zero. Tem que ser zero, que fica confinado, não é um canal radioativo. Faz um sentido físico procurar isso como um zero de corrente. Tá? Agora, juntando isso, acho que é bom só para fechar a explicação, né? Isso. Então, eles fizeram todo um aparato matemático, físico por trás para tentar achar, né? Porque a gente tinha a banda, tinha diversas informações, mas não sabia onde estava. Então, eles fizeram esses cálculos e viram e achou essa relação, né? Que faz sentido, que se você tem um BIC, então esse BIC não vai conduzir radiação, então você não vai detectar nada. E aqui, então, esse aqui foi o BIC usando aquele outro método, né? O primeiro. E agora, quando você usa aquela teoria, a última, a temporal, que faz o absorvidor, você consegue calcular o fator de qualidade.
como esse método, essa teoria é teórica, perfeita, que essa linha pontilhada, ele vai para o infinito. Mas a gente trabalhando com um dispositivo físico que tem quebras, tem alguns problemas durante o processamento, ele tem um valor finito. E aqui esse é o valor calculado, que é essa linha preta. E a corrente, não, o inverso da fotocorrente, você calcula e você vê que segue o mesmo comportamento. E aqui nesse ponto gama, né, que é o ponto de maior simetria, a gente vê a formação de outro BIC também. Só que aqui eles não vê porque devido ao criostato, né? A janela do criostato acabou barrando um pouco a luz e aí acabou perdendo informações. Então, fez sentido? Aqui seria outro BIC, ó, bem fraquinho, mas seria. Não, eu acho interessante, assim, é que me incomoda algumas coisas nesse artigo. Por exemplo, o eixo X, né, ele não tem nenhuma escala, né? Isso é meio chato. São ângulos, né, na verdade. Então, ele São poderia ângulos de incidência. colocar... Não, Porque, mas é por contínuo, exemplo, né? não entendi. É o seguinte, vai de 0 ao valor lá. Até esse ponto de... de 0 a 1, né? Isso que você está falando. Isso. Mas o passo dele poderia ser determinado. Porque, por exemplo, essa região aqui... Então, o passo dela foi de 5 graus, geralmente. Foi medida. Que acho que esse é o limite do equipamento, né? Do translador 3D, né? Não sei. O que eu ia perguntar é o seguinte, essa região aqui não tem um ponto. Não, porque a corrente foi a 0. Então, era isso que eu queria confirmação. Então, foi esse ponto que é o ponto que faltou aqui. Seria esse ponto. Tá. Que como está sem escala, eu não consigo ver direto se é esse com esse relacionamento. Aqui colocou só um sobre a corrente. É muito complexo esse jeito de detectar deles, né? É um jeito direto, mas muito complexo. Para você entender, fazer toda a teoria para saber onde está. Agora vem cá, peraí. Então, para simplificar, imagina que eu tivesse fixo no lambda, né? Então aí eu estou lá em ponto 47, lá naquele, no gráfico de cima ali, né? Você vai varrer nessa direção. Eu vou varrer nessa direção aí. Aí o que vai acontecer? Vai ter um ângulo específico que a corrente vai desaparecer. E a única forma de explicar isso é a existência de um BIC. Porque o detetor continua observando. Porque isso aqui é uma banda, né? Então o BIC está no meio da banda. Peraí. Então, só para entender. Então, o que é exatamente a porra do BIC? Então, eu acho que você tinha um gráfico lá que era bem explicativo, né? Era quando aquela onda se propaga. Peraí, desculpa. A onda se propaga naquele... eu tenho aqui, deixa eu mostrar de novo. Mostra lá de novo, peraí. Cadê minha apresentação? Peraí, acho que a minha apresentação foi embora, caiu. Ela sumiu, né? Tá, pode ir falando, deixa eu só abrir de novo o Keynote. Então, você tinha aquele desenho onde você tinha a propagação ao longo de diferentes caminhos no cristal fotônico, e você tinha uma condição muito específica de onde aquelas componentes verticais se anulavam. Era isso, né? Em um ponto. Deixa eu achar aqui. Isso que eu queria entender isso melhor um pouco. Eu vou voltar para aquela figura. Então, agora é só partir para a conclusão do trabalho, né? Então, achou o BIC, achou Queiroz. Só a gente não sabe ainda do cheque. Onde é que está o Wally? Né? O Wally também, né? Você não sabe o cheque onde está, mas por quê, né? Então, a conclusão deles criamos um dispositivo optoeletrônico que detecta BIC. Então, as aplicações que ele sugere, chama até de BIC Photodetector. Seria, assim, em sensores. Imagina, você tem uma luz incidente, você sabe o comprimento de onda e ela está localizada no BIC do meu cristal fotônico. Então, você não está medindo corrente. O seu detector lá dentro não está medindo corrente. Mas se por acaso acontecer alguma coisa, dessa luz interagir com alguma coisa no meio, o comprimento de onda vai mudar. Alguma perturbação, o comprimento de onda vai mudar. E com isso eu vou começar a medir fotocorrente, com um sinal muito alto. Então isso pode ser um tipo de sensor que eles falaram, que pode ser um marco agora para essa nova classe de sensores, utilizando os BIC.
Eles falam alguma coisa da temperatura que eles mediram o sensor? Falaram para 30 Kelvin para minimizar as perdas termoelétricas do fotodetector. Aham. É interessante a ideia, mas... Então a gente não consegue usar Vem BIM cá, para fazer só pra, fotodetector. de fato, qual é o lambda, hein? Traduzindo lá, Lambda é 8 micrômetros. 8 microns? 8 microns. Fazendo. Bom, mas muito legal esse trabalho. Então, Então, as no fundo, próximas a gente outras... terminou só com uma pergunta não respondida nessa apresentação, não foi isso? Só. Por quê? Acho que todo mundo já sabe a resposta, né? Mas... Cuidado para não levar um soco na boca aí. Cara. Não, isso não pode, não. Nem citar nome, né? Então, a próxima apresentação agora daqui uma semana vai ser o Luiz. Ele vai continuar falando sobre... Luiz, está aí, Luiz? Sim, Tá aí? aqui. Tá Tô aqui. preparado? Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda tenho aí algumas pequenas coisas que não estou entendendo do paper, mas eu acho que a maioria sim. Que bom. Okay. Bem, se você tiver dúvida, pode ligar para o Pedro. Pode mandar mensagem. Eu distribuo. Sim, vou dar um totem. Não, pode falar comigo também. Se eu conseguir ajudar, eu estou por aqui. Então, alguns alunos já escolheram, né, os artigos, e alguns não, mas pelo menos no próximo mês, assim, já está tudo definido, né? Depois os alunos que vão. Show, ótimo. Então foi isso, gente. Ótimo. Obrigado. Valeu, muito bom. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado. Foi Pedro. ótimo, Pedro. Falou, pessoal. Valeu, Pedro. Valeu.